Queridos, para nós termos milagres, eu creio, eu prego, eu vivo, que nós temos que provocar milagres. Os provocadores de milagres. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 2, versículo 6, eu já estou pregando a palavra, se você puder acompanhe, ou leia conosco nas nossas mídias aqui da igreja, Jó capítulo 2, versículo 6. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, eu errei, Jó capítulo 12, versículo 6, perdão. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos, Deus lhes pôs tudo. Os provocadores, quando a gente está falando aqui de provocar a Deus, não é que algumas pessoas imaginam, né, de uma forma arrogante, não é de uma forma imponente, né? Eu vou provocar a Deus. Não, já estou pregando, viu? Pode sentar, vocês vão cansar. É provocar a Deus de uma forma humilde, é provocar a Deus de ter iniciativa. Não é aquela provocação que alguns eu exijo de Deus, não é tentar a Deus, né? Tem gente que tenta o Senhor Deus, né? Não, nós estamos falando sobre provocação de milagres. A Bíblia fala de muitas pessoas, aquela mulher que provocou milagre ao dizer, se eu só tocar nele eu vou ser curado. Aquele centurião que foi até Jesus e disse, olha, eu tenho um servo que está doente. E Jesus disse, então eu vou lá na tua casa. E Jesus falou, não, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa, disse aquele homem. Mas se o Senhor der uma palavra, se o Senhor liberar uma palavra aqui, o milagre vai acontecer. Ele provocou uma palavra. Não há outro momento na Bíblia em que a Bíblia fala que só a palavra. Jesus normalmente diz, eu vou lá curar. E aí eles perguntam, depois aquele senhor chega e o seu empregado está curado, e ele pergunta, que hora que aconteceu? Que hora que ele ficou liberto? Que hora que ele ficou curado? E alguém diz, foi tal hora. Ele diz, foi naquela hora que eu estava falando com ele. Na hora que eu estava falando com ele, o milagre aconteceu na minha casa. Na hora que você está aqui falando com ele, milagres estão acontecendo na tua casa, na tua família, na tua vida. Tenha fé no que você está fazendo. Seja um provocador de milagres. Quando Pedro vê Jesus andando sobre as águas, todo mundo com medo dentro do barco. O Pedro diz assim, se é o Senhor, faça eu andar sobre as águas. Faça eu viver no milagre. E Jesus diz o quê? Venha. Todos os apóstolos estavam ali, só Pedro provocou o milagre. E ele deu alguns passos em cima da água. Tudo bem que de repente tem gente que só lembra que a fé dele deu uma vacilada e ele afundou e Jesus socorreu ele. Aí quando eu chegar no céu, se alguém for lá querer tirar sarro do Pedro, Pedrão, você afundou, hein? Ele vai falar para você, mas além de Jesus, eu fui o único homem da história que andou sobre as águas. Porque ele provocou um milagre. Todo mundo estava no barco, a tempestade batia em todo mundo, a tempestade está batendo no mundo. A tempestade está batendo na família, na casa, na sociedade, no bairro, nos amigos. Mas só viverá o milagre aquele que provocar o milagre, aquele que acreditar no milagre. Nós vemos em Jó estava passando por um tempo terrível. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos lhes põe tudo. Provocadores de milagre, fazer acontecer, não aceitar a condição, não se acomodar à circunstância que você está vivendo, lutar por aquilo que lhe é por direito, não se conformar. Sabe o que é conformar? É tomar a forma de. Eu falei outro dia que eu troquei meu colchão, né? O meu colchão, depois de longos 18 anos, só 18 anos que eu tinha o colchão já estava se conformando com a minha forma. Ele vai pegando a forma da gente, irmãos. Conformar é tomar a forma de algo, e conformar com o problema é tomar a forma do problema. Tem gente que ele se conforma tanto que ele é o problema.
conforma com aquele tipo de vida, conforma com aquela doença, conforma com aquela miséria, conforma com aquilo, e vai tomando a forma do problema. E nós nunca podemos tomar a forma do problema. Nós temos que tomar a forma da solução do problema. Por isso também a palavra de Deus diz, lá no livro de Romanos: não vos conformeis com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que texto lindo, irmãos. Não seja conformado, mas seja transformado. Você entrou aqui nesta manhã conformado? Tem crente que lê igual aquela música da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, serei sempre assim. Não. A transformação faz com que alguém que nasceu como eu, lá no meio do mato, uma infância muito difícil, chegamos aqui sem nada, a transformação do entendimento. Eu sempre cito meu saudoso pai, que não teve o 2º ano primário, mal sabia ler e escrever, um homem sobrenatural. Os americanos têm um termo que eles falam muito para pessoas assim especiais, é ahead of time, é alguém à frente do seu tempo. Meu pai foi um homem à frente do seu tempo. A Aimee, a nossa fundadora, foi uma mulher à frente do seu tempo. Ela foi listada na revista Time entre as 100 maiores personalidades do século. Uma mulher que ficou viúva, com 2 filhos, foi para a China fazer missões com o marido morreu, ela voltou, se casou, não deu certo. E em 1923, vamos completar 100 anos, daqui 2 anos, ela fundou uma igreja, que hoje está em mais de 200 países no mundo, que hoje tem milhões, só no Brasil são 2,5 milhões. Uma mulher que viveu pouco, 54 anos. Uma mulher, irmãos, que viveu. Vocês acham que esta pandemia aqui é a pior do mundo? Não é. Em 1917, 18, o mundo enfrentou a gripe espanhola. A gripe espanhola matou, naquela época, 50 milhões de pessoas. Historiadores dizem que foi mais, que foi até 100 milhões de pessoas. Esta pandemia que estamos vivendo hoje é terrível. Mas em 1918, a gripe espanhola matou 100 milhões de pessoas, no tempo que o mundo, irmãos, não tinha a população que temos hoje. O mundo tinha no máximo 1 bilhão, hoje temos 7 bilhões de pessoas. A Aimee conta nos seus livros, a nossa fundadora, que muitas vezes ela chegou, ela ia para uma cidade e avisaram ela: não vá porque a cidade está fechada, está em lockdown. E não, você não vai poder fazer culto lá. Ela fazia campanhas missionárias nos Estados Unidos, de cura, de libertação, de salvação. E ela indo com o carro, ela pegou o carro, seus filhos, e disse: eu vou, porque Deus vai abrir essa cidade. E quando ela chegava lá, a cidade já estava aberta e ela podia pregar. Em 1922, a igreja quadrangular em Los Angeles, onde é a nossa sede mundial, ela cuidava de mais pessoas necessitadas do que a prefeitura de Los Angeles, que é uma das cidades mais ricas dos Estados Unidos hoje. Estou falando isso porque ela não se conformou. Eu sou assim. A Aimee era uma mulher sozinha, com 2 filhos, ela ficou doente muito tempo, mas ela disse: não, Deus me deu uma visão, Deus me deu um chamado, e eu vou completar o meu chamado. Não vos conformeis, provocar milagres, fazer acontecer, não aceitar a sua condição e não se acomodar, não se amoldar à circunstância contrária que você tem. Lutar por aquilo que é direito e não se conformar. Nós precisamos mudar alguns conceitos equivocados. Primeiro, a forma de pensar. Como é que eu penso de Deus e como é que Deus pensa de mim? Tem gente que ele não se acha digno de ser abençoado. Olha o que diz Isaías 55:8. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos,
Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus sobre você são altos. Os caminhos que Deus tem para você são altos. O caminho que Deus tem para a tua vida, para esta igreja, para o nosso bairro, para a nossa cidade, são altos. E você viverá nos caminhos do Senhor. Só quem crê dá glória a Deus. Deus tem pensamento de paz e não de guerra. Deus tem pensamento de amor e não de ódio. Eu acabei de falar a segunda coisa que nós temos que mudar os nossos conceitos. Não ser um conformado. Seja um inconformado. Hoje nós estamos vendo um monte de inconformado com a política, com a sociedade. Inconformado com tudo, com família, inconformado. Nós temos que ser inconformado contra a derrota, contra o problema. Não é ser inconformado contra o pastor, contra o sistema do mundo. É ser inconformado contra o sistema espiritual que domina esse mundo. Esse sistema que nós não podemos conformar. Esses dias causou furor, uma rede aí de fast food que usou crianças para falar de uma ideologia que nós não acreditamos. Que menino não nasce menina, que menina não nasce menina, que não pode ter azul, que não pode ter rosa. Causou um furor. Nós temos que ser inconformados. Não é assim mesmo. Meu filho está fazendo, é assim mesmo. Meu marido, é assim mesmo. Não é assim. Pastor, a igreja está, não é assim. Seja inconformado. Porque há um poder em ser inconformado. Há o poder de você mover a mão de Deus para mudar a situação. Você que está passando por um problema, não se conforme. Seja inconformado com isso. Não, eu não aceito isso. Eu não aceito o fim do meu casamento. Eu não aceito o fim, a miséria. Eu não aceito a falta de dinheiro. Eu não aceito. Porque se você se acomodar, você vai ficar assim até o fim. Eu já contei 1 milhão de vezes, vou contar de novo, porque no tempo da mídia eu não contei ainda, só contei antes da mídia. As duas ranzinhas na selva pulando, e uma cai no poço e a outra cai no poço. E as outras rãs se aglomeram em volta do poço e ficam olhando. E as duas ranzinhas lá embaixo. E de repente aquele povo lá em cima vê, as duas ranzinhas começam a pular para sair do poço, do fundo do poço. E as ranzaiadas, porque sempre que você está lutando para sair de alguma coisa, tem alguém que está ali querendo que você fique quieto. E as ranzonas gritando lá fora: fica quietinha, para de pular, o poço é muito fundo, você não vai conseguir. E uma rã se conformou com aquilo: eu não posso, eu não consigo, eu não vou sair. E a ranzinha morreu lá no fundo do poço. A outra rã olhava para cima e via eles gritando e continuava pulando. E as outras: para, você não vai conseguir, você é muito fraquinha, o poço é fundo. Mas de repente aquela rãzinha pulando, de tanto pular, a perninha foi fortalecendo, e a rãzinha pegou um galinho lá em cima e conseguiu sair. As outras tudo aplaudiu. Porque aquele irmão que te critica vai te aplaudir na vitória. Aquele que hoje critica você, quando você estiver na vitória, ele vai ter que aplaudir. Você vai estar na plateia e ele vai estar lá fora, olhando sua vitória. Aí aquela rãzinha saiu, conseguiu sair do fundo do poço, e a outra se conformou e morreu lá no fundo do poço. E essa história, que já é conhecida de todos vocês, a gente pergunta, se não vão me estragar a piada, tá? Quando eu perguntar assim, qual foi a diferença que uma morreu no fundo do poço e outra saiu, vocês vão falar assim: foi a persistência, tá bom? O pessoal de casa lá não me deixar sem graça, né? Qual foi a diferença? Porque uma morreu no fundo e a outra saiu? Foi Não, é porque aquela que saiu era surda. Dá risada para não estragar o freguês aqui, né? E quando eles gritavam para ela: você não vai conseguir, ela achava que estava dizendo: sai, você vai conseguir. Seja surdo aos problemas. Faça de conta que você não está ouvindo a voz daqueles que querem a sua derrota. Viva como se você não ouvisse alguém que diz: você não pode, você não vai conseguir. E creia na voz de Deus que diz: você vai vencer. Você vai sair do fundo do poço. Você vai sair desse buraco. Você vai vencer a situação, o desespero, o problema familiar. Você vai vencer em nome de Jesus. Agora é a hora que vocês batem palma.
Não para mim, para Jesus, é claro. Terceira coisa, prepare-se para fazer coisas grandes. Puxa, Jesus realizou tantos milagres. Será que eu posso também viver milagres? Olha o que diz João capítulo 14, versículo 12. Olha o que Jesus diz no Evangelho de João capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, tem alguém que crê em Jesus aqui? Ah, tem gente que não levantou a mão. Quem crê em Jesus aqui? Então é para você esse versículo. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Se você crê em Jesus, irmão, está autorizado por Ele mesmo a fazer as obras que Ele fez, e obras maiores ainda. Não há limite. Creia. Deus do impossível. O Deus que você crê é um Deus de milagres. Eu não sei qual milagre você está precisando, mas Ele vai. Mas não tem nada disso na Bíblia que eu estou precisando. Eu só estou precisando de um milagre no meu casamento. Jesus nem foi casado. Você vai fazer uma obra maior do que a dele. Ah, estou precisando de uma obra com meu filho. Jesus não tinha filho, mas Ele disse que você vai fazer uma obra maior do que a dele. Jesus nunca construiu igreja física. Nós já construímos uma igreja. Enfim, irmãos, obras maiores do que Ele fez, nós fazemos. Uma característica de quem provoca milagres. Eu gosto muito dessa passagem lá do livro de Marcos, capítulo 2. A partir do verso 1, quando Jesus está numa casa lotada de gente e 4 homens provocam milagre. O que eles fazem? Eles pegam o amigo que é paralítico numa cama, carregam pela cidade. Quando chega a casa está lotada, eles sobem, destelham a casa, acham uma corda, acham escada e destelham a casa e descem o paralítico na frente de Jesus. As características do provocador de milagre. Esses 4 homens provocaram milagre na vida daquele paralítico, tanto é que ele foi curado. Olha a característica de quem conhece, de quem provoca milagre. Primeiro, conhece a Jesus. Você conhece Jesus? Como é que eu conheço Jesus? Ouvindo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, tendo intimidade com Ele, tendo tempo a sós com Deus. Como é que você conhece a tua esposa? Como é que você tem intimidade com a tua esposa? Tendo tempo a sós com ela, com o teu marido, com os teus filhos. Tem gente que não tem tempo a sós com a esposa, com os filhos. Você precisa de um tempo a sós. A casa está sempre cheia. É muito bom ter amigos em casa. Eu amo ter amigos em casa. Mas você tem que ter um tempo a sós com a tua esposa. Essa semana o irmão disse: pastor, pedi para a sogra ficar com as crianças e saí, levei minha esposa lá num restaurante japonês, só eu e ela. Fazia tempo que a gente não fazia isso. Os filhos às vezes tiram um pouquinho, né, desse tempo, mas você tem que ter um tempo a sós com ela, com os teus filhos. É com os seus filhos, põe aqui: filhos, hoje papai vai levar vocês lá no Parque das Águas. Vamos passear lá no Parque das Águas, só você e a tua família. Você vai ver que eles vão amar isso. Um tempo, são as memórias que vão ficar. Você vai deixar um legado para a tua família, um legado para os teus filhos, um tempo a sós. Aqueles homens levaram o paralítico e provocaram o milagre porque eles conheciam a Jesus. E você só conhece alguém de andar com Ele. Antigamente tinha um ditado que dizia assim: você quer conhecer alguém, coma um saco de... Hein, Creuza? Coma um saco de sal. Por quê? O tempo que você leva para comer. Ninguém come um saco de sal. Você não senta na mesa e diz: traz o saco de sal, o que eu vou comer? Não. Se você comer, você morre, teu rim para. Vai à falência de órgãos, Ananias. O saco de sal você come aos pouquinhos, não é? Um pouquinho no almoço, um pouquinho na janta, um pouquinho no... Quer conhecer alguém? Você tem que andar com ele, você tem que ter tempo. Você que está chegando agora na igreja, você está começando uma caminhada. Você que já está há mais tempo, já conhece um pouquinho mais. Aqueles homens levaram o paralítico e provocaram o milagre, porque eles
conheciam a Jesus. Eles sabiam que Ele tinha poder. Eles sabiam que Ele realizava milagres. E que Jesus não ia falhar. Diga assim: eu sei que Ele tem poder. Diga: eu sei que Ele realiza milagres. Diga: eu sei que Ele não vai falhar na minha vida. Aleluia. Esse é o Jesus que você está servindo. Esse é o Jesus que vai fazer um milagre na tua vida. Segunda característica de pessoa que provoca milagre: é uma pessoa decidida. Não é vacilante. Não é como aquele bêbado que estava atravessando uma pinguelazinha, um buraco, e tinha uma árvore ali, e o bêbado meio que olhando, falou: e agora? Esse negócio é fundo. Se eu pedir para Deus me ajudar, o diabo me empurra. Se eu pedir para o diabo, Deus me empurra. Então ele tomou uma decisão salomônica. Ele dava um passo e falava assim: Deus é bom, mas o diabo não é ruim. Deus é bom, mas o diabo não é ruim. Tem gente na vida que ele vai assim. A gente brinca, dá risada. Pessoa decidida. Um dia ele está na igreja, louvando, glorificando e falando. Outro dia ele está zombando. Outro dia ele está criticando. Outro dia ele está para baixo. Seja decidido. Nós vamos provocar um milagre. Chegou lá, a casa está lotada. Nós vamos descer o nosso amigo, mas nós não vamos sair daqui sem um milagre. Seja uma pessoa decidida, irmão. Deus não gosta de crente vacilão. Deus não gosta de crente que recua. A Bíblia diz: se o meu filho se recuar, não terei prazer nele. Deus tem prazer em quem é decidido. Faça sol, faça chuva, faça pandemia, faça o que for. Eu sou de Jesus. Ah, mas aconteceu isso, perdeu isso, não interessa. Eu sou de Jesus. Os dias podem ser difíceis, mas Deus continua sendo Deus. E Ele continua sendo o Senhor da minha vida, da sua vida, desta igreja, da nossa família. Oh, aleluia. Pessoas decididas, nada os detém. Aqueles homens só tinham um objetivo: provocar um milagre na vida do paralítico. Eles não olharam que a carga estava pesada. Você imagina o que é carregar um homem pela cidade? 4, né? Às vezes a gente carrega. Não é fácil carregar uma pessoa, né? Em cima de uma cama. Mas a carga para eles não estava pesada, porque eles tinham objetivo, e o objetivo era o milagre. Nenhum trabalho será pesado demais para você, se você tiver a visão voltada para Jesus. Nenhum peso será grande demais, se você tiver os seus olhos voltados para Jesus. Eles não olharam que a carga era pesada, que a multidão era um problema. Tem gente que fica achando dificuldade para realizar o sonho. Ah, mas eu não consigo, o tempo é difícil, hoje não tem emprego, hoje a situação é diferente. Querido, não olhe para o tamanho do problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o problema: eu tenho um grande Deus. Aleluia. Terceira característica de quem provoca milagres: está sempre disposto a superar obstáculos. Pessoas com iniciativa, estão disponíveis à mudança, buscam outras alternativas. Não deu pela porta, vamos por cima. Não deu para entrar carregando, vamos descer pela corda. Tenha iniciativa. Tem gente, aliás, não só iniciativa, né? Tem que ter a terminativa também, né? Tem gente que é bom para começar, mas para tudo no meio. Quarta característica: eles eram homens de fé. Marcos capítulo 2, versículo 5, um pedacinho desse versículo. Jesus, vendo a fé deles, Jesus não viu nem a fé do paralítico. Talvez o paralítico por ele mesmo não, já estava quase desistindo. Mas Jesus viu a fé deles. O provocador de milagre, irmãos, Jesus vê a fé. Pela sua provocação de milagre, Deus vai abençoar a tua família. Pela sua provocação de milagre, Deus pode abençoar quem está do teu lado. Olha, Jesus vendo a fé deles. Jesus viu a fé daqueles 4 homens e falou: meu Deus, eu tenho que curar esse paralítico. Olha o tamanho da fé desses homens. Destelharam a casa, colocaram ele aqui. Pela tua fé de estar aqui, pela tua fé de fazer essa campanha, pela tua fé de não ter vergonha de colocar uma pulseira no braço e dizer: eu estou na campanha de 40 dias de milagre. E alguém pode: mas o que é isso? Você pode pregar para essa pessoa, ou alguém pode até querer tirar sarro. Mas o que é isso?
40 dias de milagre. Você pode falar ou não falar, mas tenha a convicção de que Deus vai agir na tua vida. Eles eram homens de fé. E eu quero encerrar com esta palavra para você. Ore como se tudo dependesse de você. Trabalhe como se tudo dependesse de Deus. Faça a sua parte, porque Deus vai fazer a parte dele. Creia no Senhor que estamos pregando. Nós temos um Deus que não vai deixar essa luta nos matar. Nós temos um Deus que vai fazer com que aconteça um milagre na tua vida. Coloque a mão sobre o teu coração. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Aí na tua casa, uma noite, mas no teu trabalho, aqui na igreja, nós cremos um Deus de milagre. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, ainda que os dias sejam difíceis, ainda que não dê pelas minhas possibilidades, que o produto da oliveira me todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. feche os teus olhos, ainda com a mão sobre o teu coração. Diga assim comigo: Senhor Deus, eu quero ser um provocador de milagres na minha vida pessoal, familiar, espiritual, emocional. Diga: na vida financeira. Senhor, me dá condições de provocar milagres, de não me conformar, de ter fé, de acreditar no Senhor como meu Salvador. Pai, eu preciso de milagres. Eu creio, eu quero. Eu não vou parar até que o milagre aconteça, mas na caminhada eu continuarei te servindo e dando glórias ao teu nome. Diga: Pai, nesta campanha acontecerá milagres, em nome de Jesus. Me dá forças, Pai, para viver e para ser o milagre. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Diga glória a Jesus.